Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live no Instagram do Farmácia Update. Boa noite, pessoal. Hoje o tema vai ser bastante interessante. Nós vamos falar de gestão de crises. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do Farmácia Update. Boa noite. Que bom ter vocês por aqui. É um prazer ter vocês por aqui. Boa noite, mais uma live do Farmácia Update. Hoje o tema é bastante interessante, como em todas as outras, mas vamos falar de um tema que é para todos os profissionais de saúde. Valmir, time Farmácia Update, boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Pessoal, hoje a gente vai receber o Dr. Michel Cadenas. Nós vamos falar sobre gestão de crise. Nada mais apropriado do que esse tema para o momento, né? Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre gestão de crises hoje. Vai ser ótimo estar aqui com vocês, com o Dr. Michel, para falar sobre esse tema. Dr. Michel, seja bem-vindo. O site Farmácia Update é uma iniciativa eu vou aqui chamando o Dr. Uma iniciativa do Laboratório Cristália, que eu agradeço imensamente pela confiança. Eu estou como editora científica, meu nome é Elaine Capucho, para quem não me conhece. Dr. Michel Olá, Cadenas, boa doutora Elaine, noite. tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem? Eu vou te apresentar, vou fazer as honras, nós vamos falar sobre gestão de crises hoje. Estou super ansiosa, a gente já vem falando há algum tempo, nada mais apropriado para esse momento, né? Quero dar boas-vindas a todo mundo que está aí nos assistindo. O Dr. Michel Cadenas, ele é médico especialista em emergência e gestão em saúde, consultor da equipe Lean nas emergências, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, aproveitar esse momento. É médico formado pela PUC do Paraná, é bacharel em segurança pública pela Academia Policial Militar do Corpo de Bombeiros do Paraná, licenciado em matemática também, física, né? E possui especialização em tecnologias educacionais pela PUC, é consultor empresarial pelo Instituto de Estudos Avançados, MBA executivo pela FGV em saúde e é coautor do livro Atendimento de Saúde a Múltiplas Vítimas em Catástrofes. Muito obrigada por sua presença, Dr. Michel. Nós temos muito a conversar aqui. Obrigada mais uma vez. Uma grata satisfação, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Vamos lá fazer esse bate-papo desse assunto tão importante e que foi muito falado e a gente tem exercitado muito nos últimos 6 meses. Boa noite, Dr. Michel. Mais uma vez eu te agradeço, em nome do Farmácia Update, do Laboratório Cristália, por estar aqui com a gente. Nós estivemos juntos num webinar, né? Quem tiver interesse em ver do Cristália sobre esse assunto, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho nas conversas e voltar aqui para o nosso público. Nós não tínhamos 2 lives no mês, mas achamos muito importante entrar com esse tema ainda em agosto. A gente ainda está em crise e precisa sair dela, não é, doutor Michel? Então tem muita coisa a conversar com você, a trazer. O nosso público aqui é sempre muito participativo, já vi vários colegas entrando aqui. Um beijo para a Patrícia Simões, lá da Paraíba, tem mais um monte de gente entrando. Nós costumamos receber farmacêuticos do país inteiro e tenho certeza que hoje teremos outros profissionais aqui te ouvindo também. Então vamos lá, né? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre o projeto Todos pela Saúde, como tem sido aí essa rotina por todo o Brasil. Olha, o projeto Todos pela Saúde foi uma iniciativa. Antes de falar do Todos pela Saúde, vamos fazer um teste de som. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Uhum. Tem alguma falha de sinal ou não? Não. Tá fluindo Nada? bem. Ótimo, Não. obrigado. Só para a gente confirmar que a tecnologia está funcionando, né? O projeto Todos pela Saúde foi uma iniciativa fantástica que atingiu resultados expressivos. Foi uma iniciativa da Fundação Itaú, que fez um aporte de capital de 1,2 bilhões de reais para esse projeto. E esse projeto foi gerenciado pelo Hospital Sírio-Libanês. E dentro da estrutura do Hospital Sírio-Libanês tem os projetos PROAD. Dos projetos PROAD é o projeto que eu estou inserido, que é o projeto Lean nas Emergências. E toda a equipe do projeto Lean nas Emergências
foi direcionada para as ações de auxílio aos hospitais para implantar o plano de resposta hospitalar e também em outras ações em pilares de informação, de cuidado e também de retomada. Tá? Então ele foi um projeto de expressão nacional, 27 estados atendidos, mais de 5 mil leitos gerados, 30 milhões de EPIs doados, 23 mil horas de consultoria para apoiar os hospitais no plano de resposta hospitalar na gestão da pandemia. Foi um projeto realmente magnífico, eu sou muito orgulhoso de ter participado desse projeto. Então, Michel, é muito legal ouvir, né, quando falam esses números assim para a gente fica pensando o quão complexo é e o quão difícil é fazer tudo isso no Brasil, né? São vários Brasis, a gente sempre fala isso, parece, lá vem o clichê, né, que é um país continental, tem muitas diferenças, mas realmente é, né? Quando a gente fala em que condições, quando fala, por exemplo, de morte materna, né? Em que condições a mãe chega? Em que condições foi todo o planejamento, desde o planejamento familiar até, né, toda a gestação, teve apoio, não teve apoio? Então, nós temos vários, né? E aí, quando você vai só comparar o desfecho, né, que a gente às vezes está errando quando faz essa análise. Então, é muito legal pensar na complexidade que é implementar um trabalho como esse, né, de fazer nos vários Brasis que a gente tem, tentando implementar um mínimo, né, de uma mesma metodologia. Muito legal ouvir todos esses números, né, o quanto impacta. Estamos falando de de reais, e, né, milhões de EPIs, enfim. Muito legal ter você aqui, por isso para nós é uma honra. E não para de entrar aqui os nossos colegas para nos ouvir. E aí eu queria, já que estamos falando, né, de toda essa complexidade do que foi implementado, né, do que vem sendo implementado, né, como que é a proposta de organização dos gabinetes de crise nesse contexto? Veja, o gabinete de crise é uma ferramenta para gerenciamento de um evento que supera a capacidade de resposta inicial. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que crise é uma desproporção entre necessidades e recursos disponíveis. Então, toda vez que eu tenho mais necessidade do que recurso disponível, eu tenho uma crise. A ideia do gabinete de crise é um centro de comando, que eu possa entender qual é a sobrecarga que o sistema está tendo e como que eu vou organizar as medidas de contingência para que eu possa superar a essa crise. A gente sabe que o dano ele é causado por duas variáveis lineares, que é a agressão, no caso aqui o coronavírus, e a vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade é o despreparo prévio. E esta fórmula ela tem um menos, que é a capacidade de contingenciar a crise, que é você resolver, né, as ações ou estratégias que você vai fazer para mitigar ou para diminuir o dano causado. Então, qual que é a ideia do gabinete de crise? É uma estrutura temporária para fazer três coisas: análise, decisão e controle. Analisar qual é o problema, qual é a sobrecarga que eu estou tendo. Qual a decisão eu vou tomar para fazer uma contingência para diminuir o dano daquela falta que está me fazendo um insumo, um material, um medicamento, um pessoal para fazer a resposta àquela demanda. E acompanhar para ver se na linha do tempo as coisas estão acontecendo como planejado. Tá? Dentro da ideia da crise, a gente tem que falar um pouquinho aqui, Elaine, sobre a teoria da vulnerabilidade. O que é a teoria da vulnerabilidade? As necessidades numa crise vão mudando no decorrer do tempo. Então a gente observa a pandemia no início em Manaus, o primeiro ponto de crise que Manaus teve, eu tive lá nas primeiras semanas, foi o sistema funerário. O sistema funerário colapsou. Não era falta de leito, não era falta de ventilador, mas faleciam mais pessoas do que tinha o sistema funerário capacidade de absorver. Num determinado momento, um pouco mais para frente, começou a faltar EPIs. Mais para frente, as pessoas começaram a se contaminar e os profissionais começaram a se afastar. Então começou a faltar pessoal.
E agora os estados que têm enfrentado o maior número de pacientes neste momento da pandemia têm enfrentado a falta de medicamentos. E aí eu acho que esse assunto está super atual para o contexto do público que está nos assistindo aqui, que dentro de teoria de vulnerabilidade, a crise foi mudando, né? Então, o que não faltava lá no início, que não faltavam sedativos, não faltavam opioides, não faltavam bloqueadores neuromusculares, hoje eu tenho EPI, mas não tenho o bloqueador neuromuscular com a mesma disponibilidade. E em alguns lugares está tendo uma crise nesse sentido. Então, para resumir, o gabinete de crise é uma estrutura de análise, decisão e controle para superar a crise. Crise é uma desproporção entre necessidades e recursos. Se eu tenho mais necessidade do que recurso disponível, eu tenho uma crise. E o gabinete de crise é uma ferramenta de gestão para superar essa falta de recurso para atender a demanda. E é muito interessante falar sobre isso, né? Porque a gente acha que, quando fala em crise, está muito longe da gente, né? Muito, mesmo falando desse contexto da pandemia, ainda tem muita gente pensando, não, peraí, eu sempre lido com isso, ainda mais tem muitos hospitais que lidam com isso todos os dias, né? De falta disso, daquilo, falta de recursos para fazer aquisição, enfim, então vive em constante crise. Esse é a verdadeira, né, coisa. E aí, o que eu posso fazer, né? Então, uma das coisas que eu gostaria de ouvir é o que você tem sentido como principais barreiras, assim, principais desafios para implementar esses gabinetes de crise dentro dos hospitais brasileiros? O tamanho da crise ele é diretamente proporcional ao preparo anterior, né? Se eu sou uma estrutura preparada, organizada, tenho uma farmácia bem estruturada, tenho um pronto-socorro bem estruturado, uma UTI bem estruturada, eu tenho menos vulnerabilidade. E tendo menos vulnerabilidade, eu vou ter menos crise gerada por uma coisa adversa, como o caso da pandemia, trazendo mais pacientes aos sistemas de saúde. Eu entendo que o maior desafio é efetivamente na situação de normalidade. É as pessoas perceberem a necessidade de organização prévia das estruturas de suporte e atendimento à emergência. Então, quanto mais é organizado um hospital, quanto mais organizada a sua estrutura assistencial, quanto mais organizada a sua estrutura logística de suporte, menor é a crise ou menor é o impacto de uma crise. Eu acho que esse é o ponto. E o que eu tenho observado é que o hospital tem uma forma de atuação muito horizontalizada. O que significa essa horizontalização do hospital, das demandas do hospital? Cada setor faz as suas ações como se fosse uma ilha. O pronto-socorro atua como uma ilha, a UTI como outra ilha, o centro cirúrgico é outra ilha, a farmácia é outra ilha. E são ilhas dentro do hospital e as pessoas não se conversam. E na hora que vem a sobrecarga, não dá tempo de usar as ferramentas habituais, porque você tem que tomar decisões muito mais rápidas, muito mais efetivas para poder fazer o gerenciamento daquela demanda. Mas uma estrutura horizontal não consegue fazer isso com a mesma velocidade. E aí o gabinete de crise é uma grande ferramenta de aproximação do diálogo, porque o farmacêutico precisa conversar com o médico precisa conversar com o enfermeiro precisa conversar com o psicólogo, com o assistente social, com a estrutura de recepção, com o pronto atendimento, com a UTI. Quer dizer, todo mundo precisa trabalhar integrado. Então, a maior dificuldade que eu enxergo dentro dos hospitais é a falta de integração entre os setores. As pessoas não se conhecem no dia a dia. E as pessoas precisam se conhecer. Precisam saber, porque às vezes na farmácia tinha o recurso, mas a ponta não sabia, ou a farmácia mesmo não sabia que a ponta precisava. E não havia aproximação do diálogo. A magia do que a gente fez pelo Todos pela Saúde foi aproximar uma ferramenta de diálogo, que era colocar na mesma sala os players que tomavam decisão dentro do hospital. E eles passaram a tomar decisão frente a um problema visto por todos para poder fazer o enfrentamento à crise.
E os hospitais que conseguiram dialogar se saíram melhor, superaram melhor a crise, tiveram menos dificuldade e sofreram menos com conflitos internos e com estresse ou desgaste das equipes. E ainda tem isso, né? Quando a crise, ela por si só é uma situação estressante, né? Deixa todo mundo muito estressado. Mas se a gente não consegue fazer essa interação, né, entre as áreas, entender o que o outro precisa, como que a gente vai trabalhar? E nós da farmácia, pensando, né, nos farmacêuticos, nos colegas que estão nos ouvindo, normalmente o que que acontece? A gente está lá na nossa casinha, né? Claro, vários hospitais no Brasil já avançaram para farmácia clínica, já tem gente saindo da casinha, mas normalmente a gente está lá porque são poucos farmacêuticos, não é porque a farmácia simplesmente quer se esconder, né? Mas é porque são poucos, e aí tem que cuidar de compra. Tem hospital que o farmacêutico faz compra de papel higiênico, de cadeira, de mesa, além dos medicamentos. Então, tudo isso gera um estresse tão grande que ele fica ali fechado e pouco realmente ouve, né? Fica ali mais gerenciando as planilhas, os sistemas eletrônicos, que conversando com as pessoas. Então, é muito legal você trazer isso da importância de sair da casinha. A gente recebeu aqui na primeira live que a gente fez, foi um farmacêutico, né, que começou a fazer, que é o Major França, eu chamo ele de Major, não tem jeito, mas Dr. Júlio, que fez, que ajudou a preparar toda a recepção dos brasileiros que estavam na China, né, naquela missão que trouxe o pessoal de Wuhan para cá, e aí, enfim, participaram de todo aquele momento para fazer todo o preparo para receber as pessoas. E aí, o que eles falaram foi que houve uma conversa, que eles passaram a conversar, e eles são todos hospital das Forças Armadas aqui, e passaram a conhecer o problema do outro, né? Então, começaram a ouvir melhor o outro. Então, o que você colocaria assim como crucial? É realmente essa comunicação? Por exemplo, eu pergunto, né? Será que a liderança, né? As lideranças dentro dos hospitais, elas têm que comprar ideia, tem que ser top-down, dá para ser down-top? Como que você acha que isso pode se estruturar melhor dentro da instituição? Isso. A cultura do diálogo precisa perfundir todas as áreas do hospital. E a gente, quando tem uma crise, tem que mudar a estratégia de tomar decisão de como eu faço as coisas. Se antes eu diluía em 1 litro de soro, ou em 500 ml, talvez hoje eu precise fazer diluições em 100 ml. Eu preciso mudar a forma, porque o paciente está grave, ele vai a óbito e eu usei uma diluição muito grande e consumi muito medicamento, por exemplo. Então é fundamental que as equipes elas vão até a área que está em crise. Então a farmácia precisa sair de dentro da farmácia e precisa ir para o pronto-socorro, precisa ir para a UTI, precisa conversar com as equipes assistenciais, precisa fazer esse relacionamento acontecer para melhorar a eficiência daquilo que ela tem de recurso interno que pode fazer diferente do que faz no dia a dia. E o próprio pronto-socorro, a própria UTI, precisa rever os seus conceitos de gestão assistencial. Porque dentro do que a gente trata de medicina de catástrofes, a gente tem o conceito da medicina de massa, que é a medicina adaptada para salvar o maior número de vidas. E às vezes aquilo que eu acho que deveria ser no protocolo habitual de normalidade feito, na medicina de massa eu tenho que abrir mão e tenho que flexibilizar para conseguir salvar mais pessoas, para conseguir otimizar os recursos que eu tenho. Então você pensa assim, uma medicação que foi dispensada, eu já não trago mais ou não uso para um outro paciente. Então quais seriam estratégias que eu poderia adotar para que essa medicação que foi dispensada e não foi usada no paciente possa ser usada em outro paciente, porque ela está em falta, porque ela está com indisponibilidade no mercado. Então é a busca de estratégias e de soluções para superar as dificuldades e para superar a crise. Então seguramente hoje tenho uma convicção comigo que a principal arma do Covid-19 é o diálogo. O diálogo é muito mais que qualquer droga
que esteja faltando, ou que leito de UTI, ou que ventilador, ou ambulância, enfim, não é isso. Falta diálogo. Os entes precisam se conversar. E numa emergência complexa como essa, que pegou o mundo inteiro, quem nunca se conversou na normalidade teve grande dificuldade de conversar na emergência. E a emergência não é um problema do hospital. Esta emergência da pandemia, do coronavírus, não é um problema do hospital. Ele é um problema da sociedade como um todo, né? É um problema que é extra-hospitalar. Ele está fora, ele pega vários sistemas ao mesmo tempo. E esse aumenta ainda mais a complexidade, porque o hospital que não conversava internamente, ele teve dificuldade para conversar externamente também, com fornecedores, com a própria comunidade, com os próprios pacientes que atende, com a equipe do corpo clínico. O corpo clínico sofreu uma transformação, porque cirurgias eletivas canceladas, colegas afastados, e eu tenho que remanejar profissionais. E um dos grandes gargalos enfrentados é a falta de preparo. Eu tenho um ambulatório que não funciona, centro cirúrgico que não funciona, mas esses profissionais não estão treinados para atuar em pronto-socorro, para atuar na UTI, para atuar no enfrentamento. Por isso, novamente, o diálogo ele se mostrou uma ferramenta importantíssima de minimizar dano, de minimizar os impactos da pandemia. Os estados que superaram primeiro a pandemia superaram com o diálogo, com a articulação, com a aplicação adequada de recursos, com a eliminação de desperdícios. É nesse sentido que o hospital, eu acho que ele se transformou, né? Ele se transformou no momento em que a horizontalidade passa a dar lugar para verticalidade com diálogo. Não hierarquia, mas com diálogo, para que o diálogo não demore a acontecer. E você tem visto, porque pensando nisso, você falou de redução de desperdício, né? A gente tem falado tanto em valor em saúde, e muita gente confunde quando fala de valor em saúde, porque gerar valor e tal, a gente está falando de desfecho sobre custo. Não é exatamente isso, né? A gente está falando de pertinência, de algo que é pertinente para o paciente, que realmente faz sentido para aquele paciente, né? Aí sim, os desfechos e nos custos, claro, estamos falando de ser o custo adequado, mas especialmente de não haver desperdícios. E aí vem todo o trabalho do Lean nas emergências, né? O quanto você acha que aquele hospital que fazia parte do processo, ou aquele hospital que já tinha implantado o método Lean, aí eu peço que você fale um pouquinho do método Lean para a gente, conseguiram fazer melhor, né? Conseguiram se dar melhor, assim como você falou, aquele que tinha diálogo, que já tinha condições de dialogar, ou que criou essa, né? Acabou vendo que era possível dialogar, o quanto esses se deram bem agora, né, nessa fase, o quanto que você acha que os que estão preparados para reduzir desperdícios eles enfrentam melhor as crises. O conceito Lean é o conceito de enxuto, né? É fazer a coisa de forma enxuta, direta, com foco no resultado e com a eliminação máxima de desperdícios. Então, os hospitais que, em geral, têm uma cultura já de acreditação, eles têm uma estrutura de organização mais adequada, ou seja, adequada no sentido de ser mais prática e sem os desperdícios que a gente nota. Então, o projeto Lean nas emergências, e até por isso ele foi demandado e foi escolhido para estar à frente, porque já estava à frente de vários hospitais e foi feita uma ampliação brutal, né? Porque como nós já estávamos nos hospitais e já tinha essa cultura, o pedido, a encomenda foi, olha, como que a gente pode melhorar isso no dia a dia? E aí foi adotado o gabinete de crise como uma das estratégias da gestão. E chegou um determinado momento que os hospitais já estavam conversando e dialogando. E veio a dúvida, e aí, o que eu tenho que fazer a mais? Então começamos a discutir segmentação de fluxo, separação de fluxo,
suporte logístico para o atendimento, a parte da previsão de alta, o giro de leito, a melhoria da eficiência da terapia intensiva, o escalonamento de pacientes e o descalonamento de pacientes para que você libere leitos para poder fazer o giro acontecer na velocidade adequada. Então, tudo isso é fundamental hoje. Eu acho que o legado que fica desta crise como um todo é que a gente precisa se planejar melhor, se estruturar melhor. Porque, de verdade, não é falta de cama ou de ventilador. Hospitais com cama e ventiladores que não dialogaram com a atenção primária à saúde, eles tiveram grandes dificuldades porque os pacientes chegavam muito graves. E o hospital, ele falou, não, eu só atendo o paciente quando ele tiver insuficiência respiratória. Isso é péssimo, porque ele agrava em casa de tal maneira que não tem logística de ambulância para fazer o socorro imediato. Então, esse hospital precisava ter se organizado de uma outra forma para que no momento que a atenção primária percebeu que um paciente que tinha ou não comorbidade, mas ele avançou com a doença, que ele pudesse recepcionar esse doente numa outra área não de suporte crítico, mas para manter o monitoramento e a vigilância desse paciente. Então, esse o entendimento, e esse talvez seja o segundo ponto. O primeiro legado é o diálogo, o segundo ponto é a integração entre a atenção primária à saúde e a alta complexidade. Que muitas vezes o hospital de alta complexidade acha que ele só resolve o que é bem complexo, né? E não dialoga com a atenção primária. Ele precisa dialogar com a atenção primária e fazer essa integração do cuidado. Porque na hora que tem a integração do cuidado, você tem melhor eficiência e melhor aplicação de todos os recursos. Eu acho que todo mundo está aprendendo muito, e a gente está aprendendo muito o tempo todo com essa pandemia. As indústrias, não só as indústrias que fornecem insumos para os hospitais, mas as indústrias que produzem outras matérias e outros alimentos, enfim, para suprir a comunidade como um todo, tiveram que se readequar. Como é que eu faço, por exemplo, para uma planta frigorífica com 7.000 funcionários não ser um polo de disseminação? E novamente, com diálogo. E o gabinete de crise também funciona lá. Assim como funciona no hospital, assim como funciona na atenção primária, assim como funciona no governo que está tomando decisão. Então é uma poderosa ferramenta, né? A gestão de crise, usando a metodologia de gabinete de crise, é uma poderosa ferramenta para superação. Eu acho que a grande lição que fica para mim é justamente que a gente precisa se olhar no olho. Então, para quem é gestor e está nos escutando aqui, precisa ter claro que ele precisa conversar com outro gestor. Ele precisa conversar com a sua equipe. Ele precisa conversar com a direção, entender a matriz de tomada de decisão que está sendo feita naquele momento. Não dá para se isolar numa ilha, na sala, né? Estou na minha mesa e tal. E a gente percebeu que não precisa estar presente no local. Que a gente consegue fazer isso por videochamada. E eu acho que também a gente está num ponto de calibração disso, porque hoje está demais até, né? Hoje você abre a geladeira para tomar água e fica com medo que tenha uma reunião, né? Um pedido de reunião para fazer. Eu acho que a gente está modulando os caminhos, né? Para saber como que a gente pode usar a tecnologia para melhorar e para ampliar o diálogo. Mas seguramente a sociedade é outra, né? Nós estamos já em outra sociedade nesse momento. E é bom ouvir isso também, porque o que acontece em muitos hospitais, né? Colegas mesmo que eu já ouvi falar assim, olha, eu não consigo implementar determinadas coisas dentro da farmácia, porque eu presto serviço lá, eu faço plantões X, né? E aí eu estou lá só 2, 3 vezes na semana. Então, eu não consigo dar continuidade aos projetos que eu abro, ou eu nem abro frentes, porque eu não consigo dar continuidade. Então, imagina agora, na crise, essas pessoas conversarem, passarem plantão. Então, nunca foi tão importante, mesmo dentro lá da casinha, né?
eles montarem as suas estruturas para minimamente passar um plantão adequadamente, que é o que a gente sempre falou, né? Qual é o momento de... há muito tempo que eu trabalho com segurança do paciente, gestão de riscos, qual é um dos piores momentos para acontecer evento adverso? A troca de plantão, justamente por essa falta de diálogo. Quem está chegando ou está meio acabado, vindo de outro plantão, ou não está muito afim de pegar aquele, e a pessoa que está saindo, ela quer ir embora, ela, né? Então, assim, fica aquela coisa de... isso pensando no pior cenário, obviamente, tem gente que chega muito feliz para trabalhar, graças a Deus, né? Mas a gente está pensando que nós, da saúde, né, a gente fala muito de fatores humanos, de ergonomia, né, que a situação, ela é mesmo de estresse, né, de cansaço, de vários vínculos empregatícios, enfim. E aí faz com que esse diálogo não aconteça nesse momento, né? Faz com que essa troca de informações importantes para a tomada de decisão não aconteçam. Então, é legal quando você traz isso, né? Falando, olha, dá certo se a gente conversar, né? Se resolver, por mais que a gente tenha hoje, ainda mais agora, que está todo mundo entendendo que dá para fazer home office, claro, né? Sem, com todos os seus poréns, né? Que dá para usar a tecnologia, mas nenhuma, né, substitui o diálogo, né? Nenhuma substitui você conversar e entender o outro, né? Ter empatia pelo que está passando a outra equipe, né, o outro lado, independente de qual seja ele, né? E você trazendo isso levanta para a gente, porque muitas vezes na farmácia a gente fala, poxa, mas ninguém entende a gente, só descobre que a gente existe quando começa a faltar medicamento. Né? Quando começa, e aí começa, né? Quando falta medicamento, quando dá algum evento adverso, aí descobrem a farmácia, ligam para a farmácia. Mas não é só isso, né? Eu acho que é esse diálogo de sempre participar da tomada de decisão que faz a diferença para lá na frente a gente conseguir planejar melhor, né? O que você falou, para reduzir essas vulnerabilidades, né? Esse foi um ponto que você trouxe bem no início e que me deixa aqui pensando, né? A gente sempre fala de gerir, de fazer planejamento, né? O quanto isso faz diferença para um momento como esse, eu já saber para onde eu vou. Quais são os meus planos de contingência? Né? O que eu tenho, por onde eu posso passar, e aí vem as amarras legais, as amarras de mesmo de culturais, né, de gestão, de que eu não posso tomar uma decisão aqui, eu tenho que passar para várias instâncias. Então, fala um pouquinho para a gente o que você tem visto sobre essa quebra de paradigmas, porque às vezes a gente fala assim, temos que começar a tomar micro decisões, né, e deixar um pouco mais né, empoderar mesmo e a tomada de decisão em alguns locais, porque diante da crise, diante da urgência, eu não posso esperar fulano decidir para tomar essa decisão, mas isso pode impactar e depois eu posso responder por isso. Então, às vezes a gente espera muito tempo, justamente para não ser impactado por isso. A Michele Nunes entrando aqui, beijo, Michele, mais o pessoal todo que está aqui nos ouvindo. Então, o que você acha que você tem visto aí, né? Tá aqui, deixa eu ver quem está falando aqui, o Samuel? Está falando sobre o alinhamento de informações, que é muito importante, né? Entre as equipes. E o que você acha que você tem visto? Assim, o pessoal está lidando bem com isso, do tipo, eu não sou todo poderoso mais, eu posso abrir mão para que as pessoas tomem decisão aí dentro desse contexto? É isso, né? Eu acho que o cuidado está muito claro que ele não pode ser centrado numa única classe profissional. Então, o médico ele precisa sair do centro e ir para o lado e trabalhar em conjunto com as equipes. E o multiprofissional faz parte, porque você fala assim, tem o médico e o multiprofissional. Não, na verdade é uma coisa só, né? O multiprofissional é multiprofissional, inclusive o médico. Né? Não tem o médico e os multiprofissionais. Não, tem os multiprofissionais que atuam na assistência do paciente, cada um com a sua responsabilidade. Claro, o médico com a responsabilidade de diagnóstico e tratamento, o enfermeiro com o cuidado, o assistente social com a sua função, e cada um na sua função, e está tudo certo. Você tocou um ponto fundamental, né? É um sintoma o hospital que tem um plantão em que os colegas não sabem o nome um do outro.
Ele troca o plantão, não sabe o nome de um do outro, não se conhece, mas troca o plantão ali há 1 ano, 2 anos, tá dia a dia, dia sim, dia não, tá encontrando os colegas. O colega do próprio turno não sabe o nome do outro colega que trabalha consigo ali no mesmo ambiente. Pergunta para os colegas, né, faz uma entrevista, qual o nome do farmacêutico responsável pelo serviço, e vamos fazer uma estatística de quantos sabem. Mas o farmacêutico também precisa se apresentar, precisa ir até os setores e falar, olha, eu estou aqui, pode contar comigo, eu sou responsável por isso, tenho essa atribuição. Não pode ficar escondido, porque as pessoas precisam se conhecer, e talvez o paradigma maior é entender isso, que a saúde é feita por um conjunto. Assim como a orquestra toca uma música, ela precisa de cada instrumentista fazendo o seu papel adequadamente. E quanto melhor o papel for feito, melhor é o som que a gente escuta, melhor é a emoção que causa. Na saúde é melhor o tratamento, melhor a assistência, melhor o cuidado com o paciente. Isso. Eu entendo que é este o ponto-chave, e que eu tenho ficado extremamente sensibilizado no momento que a gente começa nas ações que a gente fez nos hospitais, numa primeira reunião que as pessoas sentam longe. A gente vê com 1 dia, 2 dias passando pelo local, que as pessoas começam a sentar juntas, sabe até o nome, fala, sério que vocês têm isso lá? Olha que bacana, não sabia que tinha. A gente descobriu, para vocês terem uma ideia, hospitais que tinham ventiladores suficientes que estavam guardados na farmácia, mas que o farmacêutico não sabia o que era. E aí, de repente, fala assim, não, poxa, eu tinha esse equipamento aqui, será que ele serve para alguma coisa? Abriram 2 leitos com os ventiladores que estavam guardados na farmácia, porque afinal a farmácia ali, né, põe lá, né, não tem problema, tem um monte de caixa já, você coloca mais um equipamento que não estava sendo usado. Então perceba, para todos que estão nos escutando, e muito provavelmente muitos são profissionais de saúde, multiprofissionais são todos os profissionais, inclusive o médico. E talvez esse seja o grande paradigma social. E o médico tem uma função muito importante, assim como o farmacêutico tem uma função muito importante, o enfermeiro tem uma função muito importante, e um depende do outro para que o serviço atue. Eu trabalho e trabalhei minha carreira inteira com a emergência e com a medicina de emergência pré-hospitalar. E a gente, nos locais em que atua, não vem ajuda. Eu não tenho como ligar para outro colega. Então eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com o condutor socorrista, trabalhar com o enfermeiro, trabalhar com o policial, porque muitas vezes na rua, quando a gente está atendendo o paciente, a ajuda é aquela equipe. E o médico não é mais do que os outros profissionais. Ele tem uma função específica, muito clara qual é. E precisa trabalhar em conjunto com as suas equipes. E no hospital não é diferente disso. É preciso que todos trabalhem em conjunto, em harmonia, com diálogo, com a conversa transparente, olho no olho, sem essa casta, né? Sem essa divisão de funções. Né? E eu acho que é isso. Parece até engraçado a gente falar disso aqui, que né, a gente, há quantos anos, né, é melhor falar não quantos anos, mas tem muito tempo que a gente fala disso na farmácia, né? Poxa, a gente precisa conversar melhor, a gente precisa sair da casinha, nós precisamos criar que seja um caderninho de plantão para escrever ali o que aconteceu para quem está chegando, saber o que se passou. Não, uma coisa muito fora da curva, da rotina, que a gente precisa descrever um paciente que nós não estamos acostumados a receber, que chegou e que está usando uma quantidade muito maior de medicamentos. Só que isso, sim, né, numa situação normal. Na situação da pandemia, mudou tudo, né? Mudou a forma, o paciente, a gente vai descobrindo aos poucos quais são os melhores medicamentos. Não estamos falando aqui de tratar, de curar Covid, estamos falando, né, de dar suporte ao atendimento ao paciente, né, para entubar um paciente, para mantê-lo ali sedado e tranquilo e confortável, né? E isso vai fazendo com que a gente pense nas várias alternativas e o farmacêutico não pode tomar essa decisão sozinho.
né? Ele não pode falar que simplesmente vai dispensar a tal, porque as melhores evidências são essas, que mesmo trabalhando com evidências que neste momento estão sendo totalmente construídas, né? A cada dia uma coisa diferente da outra, ele precisa de toda a equipe junto. Né? Não sei se a Vanusa está aqui, se está aqui, dá um alôzinho, mas o pessoal do HC de São Paulo falou muito claramente assim, ia faltar medicamento se nós não conversássemos. Se a equipe toda, né, não falasse assim, olha, melhor usar para esse paciente essa situação, para esses pacientes outros, e ainda assim teve equipe que se negava. Teve equipe que falava, não, eu quero trabalhar com isso porque eu gosto mais. Né? Pode falar, eu queria ouvir falar um pouquinho disso. O que você viu disso aí nessas andanças pelo país? É isso, né? Não, mas eu só uso essa medicação e tal, né? Isso me fez lembrar uma história que eu conheci o farmacêutico do serviço onde eu trabalhava, que eu fui abordado por ele, querendo saber, né? Porque no meu plantão sempre acabava as ketaminas no atendimento aos pacientes. E eu falei, não, olha, eu uso, tenho essa escolha, tem esse critério que é a escolha que eu uso. Ele fala, mas doutor, é só o senhor que usa essa medicação, não é mais ninguém que usa. E eu havia feito um questionamento dias anteriores que eu falei, olha, mas por que só tem 2 ampolas, né? Se ele tem tanta efetividade em tantos casos que a gente atende por aqui. E aí o que a gente descobriu? Porque nunca ninguém falou para a equipe médica que tinha ketamina. E aí eu falei, olha, seria interessante agendar um treinamento, então, com vocês da farmácia, para contar para a equipe clínica que tem a ketamina, para que serve a ketamina, qual a indicação, qual a contraindicação. Né? Porque muitas vezes, eu estou dando o exemplo da droga, porque eu fui questionado por que eu usava. Porque eles falam, não, vamos até descontinuar, mas é só o senhor que usa essa droga. E foi falar com os colegas e falou, olha, eu nem sabia que tinha, porque ninguém nunca me falou que tinha essa droga disponível. Então, veja, o que você está falando é exatamente isso. Os colegas pensam, eu aprendi a usar essa droga, vou usar esse arsenal de medicamentos e vou tocar os meus pacientes com ele. Está tudo bem, está tudo certo, porque tem mais de uma droga. Mas é justamente que isso mostrou na pandemia, né? Já que tem mais de uma droga, então use as outras, porque se tem uma em falta, coloque a substituta dela. Mas precisa do conhecimento, e o farmacêutico poderia agregar muito nisso, nessa aproximação, e eu acho que a abertura cada vez mais vai acontecer dos profissionais entenderem que não dá para todo mundo saber tudo, e que a gente tem as habilidades desenvolvidas em cada um dos profissionais que se complementam na assistência. Né? E isso tem sido transformador, né? Eu tenho visto essa mudança nos últimos anos do papel do médico dentro da equipe, o papel do enfermeiro dentro da equipe, o papel do farmacêutico. Ainda muito modesto o papel do farmacêutico sob o meu ponto de vista médico. Eu acho que o farmacêutico poderia atuar mais na linha de frente. Poderia ir mais lá para o carrinho de emergência e discutir com o emergencista, com a equipe de enfermagem, a quantidade de drogas, por exemplo, que eu vou colocar na gaveta de emergência, para que eu possa dar o suporte adequado para o paciente, né? Certa vez, estava faltando succinilcolina. Então, beleza, tira a succinilcolina do carrinho de emergência e deixa na farmácia. Aí chega o paciente de insuficiência respiratória, você tirou a succinilcolina e deixou o bloqueador neuromuscular na farmácia. Olha o desespero que isso causa. Tem que conversar, então, né? Se tem a droga em falta e você quer economizar ela, oriente a equipe, explique a diluição, como que a gente vai fazer as alternativas, quais são as drogas que podem substituir. Então, é nesse contexto que eu acho que o diálogo, e eu insisto nisso, né, porque eu acredito que integração e diálogo são as duas coisas que mais salvaram nessa pandemia, mais que qualquer outra droga que alguém possa ter sugerido como sendo adequada, a integração e diálogo, para alinhar como que nós vamos fazer. Doutor Michel, aqui tem o pessoal, o Samuel, a Patrícia aqui falando, né, da importância do diálogo, da comunicação, o Samuel aqui dando seu depoimento, né? A Tainara falando que está sendo excelente, porque os exemplos ajudam a prever e evitar os problemas no local de trabalho. O Homero
Ô, Maíra, que bom ter você aqui falando que está muito boa a live. E é por aí, né? Porque o que que acontece com a farmácia, né? A gente costuma, você falando, pensando nisso, quando a gente fala, porque eu sou da gestão e eu não tenho farmacêutico clínico, não dá para fazer gestão de farmácia sem pensar na clínica. Não dá para a gente não acompanhar qual é o perfil, né, fármacoepidemiológico. Né? Não dá para acompanhar o que está. Fazer gestão dos medicamentos, se eu não acompanho quais os pacientes que eu estou recebendo, quais são os tipos de pacientes que eu recebo no meu hospital. Se eu não entendo qual é a população que eu atendo nesse hospital, né? E acompanhar, inclusive, a gestão macro do hospital. Para que rumo ele está indo, né? Às vezes ele é um hospital essencialmente clínico, ele está se transformando em cirúrgico e eu não percebi isso, não estou participando das discussões, né? E isso vai fazendo com que as coisas lá na frente né, vão sendo prejudicadas. E você falando assim, poxa, o carrinho de emergência, que é a discussão mais importante que essa, e o que, que a gente foca? Que eu tenho que ir lá ver o prazo de validade. O que? Eu tenho que ver o prazo de validade, sem dúvida. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ir lá lacrar, porque tem a história de quem rompe o lacre e quem não rompe o lacre. Sou eu que coloco um novo lacre na farmácia ou é a enfermagem que vai fazer isso? Tem briga por isso. Vocês que são médicos não acompanham muito essas coisas, mas a gente tem né, essa dificuldade no dia a dia para lidar. Mas qual é a importância? A importância é quais são os medicamentos e em que quantidade são necessários para atender o perfil de pacientes que nós atendemos. Claro, se a gente vai falando de uma emergência de porta aberta, né, nós vamos ter muito mais variedade, quantidade, porque você não consegue muito prever, né, o que está chegando por aí. Num hospital, né, referenciado, e aí você tem mais ou menos um perfil do que chega para o seu hospital, claro, melhora essa situação. Mas, de qualquer forma, é legal você mostrar isso do ponto de vista médico, né, o quanto que faz diferença o farmacêutico não só ir lá discutir, né, a parte administrativa, mas essencialmente para que são esses medicamentos, né? Por que eu utilizo com esse paciente, sei lá, X ampolas, né? Que com outro paciente não utilizaria, né? E eu lembro do meu início de farmácia hospitalar, de eu falar assim, não, eu não vou dispensar, porque isso aqui não é comum. E ele falou, mas não é comum, mas esse meu paciente precisa, né? Então, esse diálogo, né? Sim, precisa, porque ele está nessa situação, naquela, e a gente dialogar e chegar a um denominador comum com foco no paciente, né? Esse é o grande barato, né? Porque nós estamos ali para quê? Né? E dos dois lados, né? Você falou uma situação bem importante, né? Não tem como dissociar a medicação da clínica e nem a clínica da medicação. Então, o farmacêutico precisa entender de fisiopatologia da doença e o médico precisa também entender de farmacocinética e farmacodinâmica. Agora, quem entende mais de um lado e quem entende do outro? Opa, o farmacêutico tem mais conhecimento nesse lado, então ele contribui ao colega que tem mais conhecimento do outro lado, e você integra. E você tem os dois atuando em favor do paciente. Não é uma ilha, né? Cada um, não, eu estou no meu mundo, eu faço aqui, do meu jeito, tal. Não é assim, né? Uma coisa que a gente tem visto é direcionar muito as coisas para os protocolos. O protocolo ele ajuda na tomada de decisão, no raciocínio, mas ele não substitui a ciência do pensar a respeito do que eu estou fazendo. Eu não devo fazer só pelo protocolo. Eu devo fazer porque eu estou entendendo o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como eu devo desenvolver. Então, na tentativa de sistematizar, você acaba protocolando as ações e você acaba deixando de lado o exercício do pensar clínico em conjunto. Eu, às vezes, me pergunto por que num huddle ou num round o farmacêutico não está junto para a gente poder discutir a terapêutica. E colocar ele à beira-leito junto para discutir como é que são. Ou mesmo no huddle do setor, da enfermaria. Vamos olhar como está o andamento. Eu raramente vi o farmacêutico junto no huddle ou no round do paciente para a gente avaliar a evolução clínica que ele está tendo.
Eu acho que é muito importante essa discussão do farmacêutico se inserir. E às vezes por medo, insegurança, ele fala, não, eu não vou participar, vai que me perguntam, né, alguma coisa. Participe junto, porque a gente não precisa saber tudo. O saber conjunto ou o saber coletivo, ele é muito mais potente do que o saber individual. Mas é preciso a participação. E a iniciativa vem com a conjunção da palavra ativa, né? Tem que ser ativa. O farmacêutico precisa se colocar, o médico precisa ir até a farmácia. Uma certa vez, num dos hospitais que eu prestava atendimento clínico, eu liguei para o farmacêutico e falei, quando que eu posso ir aí conhecer a farmácia? Mas causou a maior estranheza, né? O que ele quer fazer aqui dentro, né? Eu falei, olha, eu quero conhecer o que tem. E a pergunta mais estranha que eu fiz... Oi, doutor Michel. Deixa eu ver aqui que minha internet deu uma falhada. Voltei. A pergunta mais estranha que você fez? Que eu fiz, que parecia um alienígena. Eu falei, você tem a relação dos medicamentos que tem no hospital padronizado? Porque às vezes eu pedia o medicamento para fazer no paciente no pronto-socorro e me falavam, não, mas esse não é padronizado. Eu falei, então me diga o que é padronizado, porque eu estou fazendo o que eu acredito que seja importante para o paciente. Você me diz o que está padronizado e eu vou prescrever o que está padronizado. Então são tão simples, mas que parece que você é quase um alienígena, né? Porque você foi na farmácia e falou, me dê a lista, eu quero saber o que tem padronizado. Mas levou 3 dias para vir a lista. Mas veio. Então, eu acho que isso é super importante. Tá vendo o tanto de corações que está aparecendo aí do lado, né? Porque são coisas simples que a gente vive no dia a dia, né? Que fazem diferença. A gente sempre fala, poxa, não precisa ter, claro, o ideal é nós termos, além da relação de medicamentos padronizados, o guia farmacoterapêutico, né? Dentro dos protocolos institucionais, quais são as diluições adequadas, quais são as vias para aqueles medicamentos. Esse é o mundo ideal. Mas olha como é simples, entregar na mão dos médicos, e a gente brincava de ter um guia de bolso, porque ainda se usa jaleco, né? Mas e agora pode ser um eletrônico, um e-book que manda por WhatsApp, que manda, né? Que seja lá como, mas que chegue à mão dos médicos que atendem ali naquela instituição e consigam ver ali a relação de que tem disponível, o que eu estou comprando, enfim, então são muitas coisas básicas e isso é comunicação, né? Nós falamos muito de diálogo, claro, de interagir ali, né? De face to face, né, o cara a cara e tudo, mas não somente, é uma forma de comunicar, olha, você pode prescrever isso aqui ou está nessa relação, e se não está e faz diferença para os seus pacientes, comunique-nos, né, mande um formulário de solicitação de incorporação, enfim, né, para poder a gente atender melhor o paciente, como você vai fazer a sua prescrição, enfim, mais seguro, mais adequado, mais efetivo, né? Então, vejam, tem vários farmacêuticos comentando aqui, né? Eu falo de novo do número de corações, né? Nós batemos 52 simultâneos aqui, e muita gente vê depois essa live, então o pessoal que vai assistir ou que está assistindo aqui com a gente, vejam que são soluções simples, né? Que podem fazer diferença. Então, não levar para o gabinete de crise, a relação do que é padronizado hoje, do que se pode fazer. A gente teve uma live, eu vi a Juliana aqui, mandar um beijo para a Juliana. A Juliana esteve com a gente, a Juliana Rocha, numa live anterior, falando justamente sobre como eles envolveram os médicos fazendo anestesia, discutindo com anestesistas, né, para fazer bloqueadores musculares que não eram padronizados e que agora precisava ter, anestésicos, para poder fazer essa gestão do que vai utilizar mais agora, quais os pacientes que não estavam padronizados antes, mas que agora precisa padronizar para poder lidar com essa crise, né? Então é muito, muito, muito legal te ouvir falar isso, porque a gente começa a falar muito da farmácia clínica como um grande objetivo a se atingir, que eu acho que tem que atingir, é essencial, tá aqui falando, vários colegas aqui falando que farmácia clínica é essencial, eu concordo plenamente, mas se a gente não tem esse básico, a gente precisa avançar nisso, né? Eu falo que é a base da pirâmide.
que a gente tenha uma lista de medicamentos padronizados. Conversar com a equipe médica e que eles saibam quais são esses os medicamentos padronizados, né? Estou vendo aqui os comentários, todo mundo dando muitos parabéns. E eu queria, então, a gente está partindo, passou muito rápido. Nós já Voando. estamos para o final da live. E aí eu queria, já que você já tem outras experiências em gestão de crises, catástrofes, né? Tem ensinamentos que ficam, né? Elas vão passando, graças a Deus, né? A gente vai mudando de crises, mas a gente vai aprendendo com elas. E o que você considera, assim, que a gente deva fazer no Brasil para que as crises, as novas crises, sejam elas de pandemia, por doença infecciosa ou não, mas que a gente saiba lidar melhor com a crise aqui no Brasil? São 4 pilares aí para fazer o gerenciamento geral da crise. O primeiro é a prevenção, é a gente evitar que ela aconteça. Depois a gente fazer a preparação para que algo que dê errado eu possa fazer a atuação. E aí a resposta e a recuperação da crise. Nós estamos num momento que eu imagino que a gente já está caminhando para a retomada ou para a recuperação, até pela história das outras pandemias, enfim, eu acredito que a gente está indo para essa linha. Então, neste momento, a gente precisa começar a se preparar para a próxima, que é fazer a prevenção e a preparação. O que deu errado, o que a gente aprendeu no nosso hospital nessa crise, que eu posso fazer melhor para a próxima. Porque às vezes a gente fica absorvido pela rotina do nosso dia a dia, que a gente não consegue perceber os pontos de melhoria. E é nisso que o projeto Lean nas emergências, por exemplo, ele é o estímulo para você pensar fora da sua rotina. Os hospitais, então, aqui, poderia ficar uma dica, que eles pudessem criar ambientes de diálogo e uma vez que está montado o gabinete de crise, ao invés de reuni-lo diariamente, como no momento mais crítico de uma crise, que eu reúna ele uma vez por mês para discutir, olha gente, como que a gente pode avançar, como que a gente pode melhorar, como é que a gente pode desenvolver os sistemas, como é que a gente pode ter informação adequada. Então, por exemplo, eu tenho uma lista padronizada de medicamentos. Está numa coluna, que são medicamentos que estão sendo usados no dia a dia. Por que não já ter uma lista padronizada do substitutivo daquele medicamento, em caso de desabastecimento do mercado? Por qualquer motivo. Né? Pode ser uma greve de caminhoneiros, o medicamento não vai chegar. E como que eu faço para fazer a gestão desta crise? Então, preparar para isso. Nós não estamos tão habituados à crise no nosso dia a dia, né? Se perguntar para nós, em geral, qual é o telefone que eu tenho que ligar para o seguro? Você fala, mas tá, eu deixo no documento do carro ou deixo no manual do carro e fica no porta-luva. Tá, mas o carro foi roubado. E agora, para quem eu ligo? Né? Nós estamos falando de uma coisa básica, mas que a gente não faz no nosso dia a dia. Imagine um hospital de 500 leitos, multiplicando essa falha que eu citei, por exemplo, do número do seguro do veículo, qual é a gravidade e o impacto nessa população que ele assiste. É sobre isso que nós temos que mudar esse paradigma. Naturalmente, eu tenho estudado medicina de desastre nos últimos 20 anos. Trabalho com isso no dia a dia. Então, para mim, eu fico muito confortável em conversar no dia a dia. Mas quantos hospitais das pessoas que estão nos assistindo que realmente faz preparação para a crise? Vamos pensar simples, um curto-circuito que deu. Quem faz o combate inicial ao incêndio? Para que o hospital não entre em colapso. Eu quero te agradecer imensamente. O Instagram já está querendo derrubar a gente aqui. E eu quero te agradecer imensamente, foi sensacional, é bom para todo mundo pensar, e é por isso que o Farmácia Update está lançando hoje o Prêmio Farmácia Update de Pesquisa. Então, entrem lá no site, já está o regulamento para que os farmacêuticos contem as suas experiências com Covid e também tem a categoria para estudos farmacoeconômicos para a gente melhorar a segurança no uso de medicamentos nos hospitais. Doutor Michel,
muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Eu convido a todos a entrarem e enviarem seus trabalhos para o Prêmio Farmácia Update de Pesquisa, que é justamente isso, doutor Michel, aprender com esse momento e o que podemos perdurar. Então, a ideia do Farmácia Update é justamente fazer, inclusive, uma publicação com todas essas experiências, valorizar as experiências dos farmacêuticos, e eu conclamo a todos a enviarem suas experiências. Vanusa, você está aqui, um beijo. É uma das grandes experiências que a gente tem. Doutor Michel, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, parabéns a Cristália, parabéns a você pela condução, alegria.